E aí, povo, tudo bem aí? Vamos dar sequência então ao nosso curso, né? Estamos só no início, mas é importante que a gente siga, que nós sigamos então com muito ânimo, com muita disposição. Então, na primeira aula, né, que foi uma aula bastante alongada, né, que eu trouxe aqui algumas conceituações sobre Estado, toda a problemática a respeito do debate sobre o conceito de Estado, né? Certamente todo o assunto, não esgotamos ali todo o assunto, nem poderia. Nós temos muitas aulas previstas para o tema Estado. É verdade que eu trouxe aqui uma organização que vai contemplar aquilo que veio no edital, não é? Mas muitas coisas se dão transversalmente. Então, quando a gente tem ali simplesmente conceito de Estado, por exemplo, isso vai comportar uma amplitude muito grande de ideias. E muitas delas até de forma generalizada. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que não dá para a gente fazer um estudo em ciência política, estudar a teoria geral do Estado, sem passar transversalmente aí pelos temas. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá, ao longo do nosso curso, porque estou convencido de que esta é a melhor estratégia para vocês ganharem em conteúdo, né, e ganharem também em segurança para realizarem, para responderem, resolverem as questões que vão se apresentar. Nós não vamos ter cópias de questões que já foram apresentadas, pelo menos em tese não. Embora os assuntos possam se repetir, né? O que esperamos são questões inéditas, questões novas, e possivelmente até com novas abordagens. Então, eu quero já trazer aqui, deixa eu puxar aqui na tela, para nós podermos aqui conversar. Então o nosso tema, né, a temática é a evolução do Estado moderno. Então, é sobre isso aqui que eu estou falando com vocês. Nós tratamos da conceituação, né, e vamos entrar, em princípio, eu previ aqui 3 aulas, tá, para falarmos sobre a evolução do Estado moderno. Porque veja só, gente, nós não temos como tratar a evolução do Estado moderno sem passar pela ah, gênese do próprio Estado. Por certo, faremos isso de modo mais superficial, não vamos aqui adentrar em aspectos da antiguidade com um nível de profundidade elevado. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que há uma evolução histórica do Estado até chegarmos no Estado moderno. E esta evolução, esta sucessão de eventos, de acontecimentos, né, que vão ocorrendo, elas impactam mesmo na gênese daquilo que conhecemos como Estado moderno. Então, portanto, precisamos conhecer, tá? Precisamos conhecer para não ficarmos aqui num estudo muito superficial. Então, vejam, a ementa do curso é grande, a estrutura do curso é robusta, para que nós possamos contemplar tudo isso, porque senão você pegaria aí as questões que já tem sobre o assunto, faria estudo reverso, né, a partir delas e iria para a sua prova. A chance que você tem de não sair bem é bastante elevada, né, é bastante elevada, porque se você acompanha, se você faz um estudo sobre como as questões vêm sendo cobradas ao longo dos anos, vocês vão perceber, vão identificar, e eu já fiz isso por vocês, que os assuntos eles aparecem de forma inovadora muitas vezes, muitas vezes. Então, por isso nós precisamos abordar os assuntos de forma responsável, de forma claro, em algum momento vai ficar simples, o simples vai ficar muito simples. E se a banca resolver se aprofundar um pouco, você estará preparado. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu já trazer aqui então o próximo slide, que é o que realmente importa. Então, aqui eu quero dizer já o seguinte: essa noção de Estado moderno eu confesso, é um pouco estranho para mim já adentrar aqui
direto nessa noção de Estado moderno portanto, eu resolvi fazer uma introdução ao tema. Tá? E essa introdução vai dar a nós, aqui no curso, condições de encararmos os assuntos que estão por vir dentro aqui do aspecto evolução do Estado moderno. Tá? Tem muitos aspectos importantes e aí eu preciso novamente fazer esta introdução ao tema evolução do Estado moderno. Tá? Então a gente vai juntando tudo aqui, né, nesse nosso caldeirão, e eu tenho certeza que aos poucos as coisas vão fazendo sentido para vocês. Então, olha só, perceber a evolução do Estado moderno pressupõe que nós compreendamos, então, o modo como vai se fixar as formas fundamentais em que o Estado tem adotado ao longo da história da humanidade, ao longo dos séculos, né, o seu modo de ser, de intervir no social. Ou seja, nós vamos precisar compreender especificamente aquilo que nós poderíamos chamar de a tipificação do Estado. Tá? Nós podemos colocar nesses termos. Né? Tipificação do Estado. Ok? E aí, isso para que possamos também entender os movimentos constantes que vão ocorrendo aqui, ó, ao longo da história. Tá? Esta continuidade, ela não se dá assim numa linha reta. Tá? Não se dá numa linha reta. Como é que ela vai se dar? Ela vai ocorrer de forma muito mais disforme do que uniforme. Então o Estado ele vai evoluindo através do tempo, ele vai ganhando contornos que vão se dar de forma diferente, dependendo da época, do momento histórico e dependendo do lugar, dependendo de onde olhamos o Estado. Tá? Nós vamos entrar melhor nisso. Então, de início, eu quero destacar que os tipos então estatais, eles não são uniformes, eles são disformes. Tá? E eles estão situados em períodos da história humana que também, só para a gente melhorar então esta nossa linha do tempo, ela não é contínua. Ela possui muitas descontinuidades. Muitas descontinuidades. E estas descontinuidades são então responsáveis por estabelecer o modo como o Estado ele vai se apresentar em determinado momento da história. Tá? Ou seja, cuidado, porque muitas vezes a ideia de evolução, ela nos dá esta ideia de contínuo. Mas quando nos referimos ao Estado, estamos falando justamente o contrário. Estamos falando de uma descontinuidade. Estamos falando de rupturas sucessivas. Então presta atenção no pequeno texto que eu trouxe aqui para nos ajudar. Não se pode, assim, dispor cronologicamente em ordem sucessiva, apoiada na história, os exemplares de Estado que tenham realmente existido uns após os outros, ou seja, como uma continuidade, né, como uma evolução. Não, isso está equivocado. Então, habitualmente, para efeitos didáticos, faz-se a diferenciação entre diversas épocas da história da humanidade, em sucessão cronológica, evidenciando as características do Estado em cada época. Né? Então a gente verifica estados, né, na antiguidade, estados gregos, estados medievais, estados modernos, estados contemporâneos, mas esta divisão é uma divisão de cunho puramente didático. Por quê? Porque, como nós já dissemos, os estados eles vão se formando, eles vão se tipificando a partir de movimentos de constantes rupturas.
tá certo? Então, isso, entretanto, então, deve ser feito para melhor compreensão do Estado contemporâneo, servindo ainda para o processo auxiliar para uma futura fixação de tipos de Estado. Tá? Então, tem cunho puramente metodológico, didático-metodológico, né? Para que nós possamos situar as coisas no tempo. Não é? Mas desde já eu quero que vocês associem a ideia de evolução a disrupturas, tá? Isto é importante, nós vamos trabalhar esta temática aqui ao longo das nossas aulas. Muito bem. Tem um autor muito importante que eu já quero trazer aqui para vocês, que é Jelinek, né? O Jelinek, ele viveu em Viena, né? Foi um pensador de política, de ciência política, de filosofia, não de ciência política, nós não tínhamos a ciência política desenvolvida nesses termos, né? Mas muito mais de filosofia política, de história da arte, né? De direito, tá? Ele atuou ali na Universidade de Heidelberg, né? Enfim, frequentou o círculo, o espaço, né? Não o círculo, mas o espaço do círculo de Viena. Tá? Então, o Jelinek, ele respondendo aí sobre se seria possível o estabelecimento de determinados tipos de Estado, né? Determinados tipos de Estado, o Jelinek ele diz que sim, que é possível, na opinião dele, o estabelecimento de certos tipos de Estado. Tá? E então ele faz isso na sua Teoria Geral do Estado, né? Uma obra muito emblemática. Né? E o Jelinek ele diz: todo fato histórico, todo fenômeno social oferecem, além de sua semelhança com outros, um elemento individual que os diferencia dos demais, por mais análogos que sejam. Então veja, todo fato histórico, todo fenômeno social oferecem, além da sua semelhança, né, com outros fatos, com outros fenômenos, um elemento que é específico da individualidade, né, que vai diferenciá-lo dos demais. É um elemento individual, então, de diferença, tá? Por mais que sejam, por mais análogos que sejam, por mais parecidos que sejam. Né? Então, veja, independentemente das particularidades individuais, né, dentro desta multiplicidade de coisas humanas, o Jelinek ele vai entender que há algo de permanente. Algo de permanente, ou seja, a utilização, os métodos científicos servem para isso. Né? Então, é possível, né, na opinião do Jelinek, isolarmos, dividirmos, sem perdermos a noção de unidade e de continuidade, determinados fenômenos sociais, tá? Ou ainda até alguns dos seus aspectos mais particulares. Porque se não fosse assim, nos diz o Jelinek, nós não teríamos condições de estabelecermos conceitos, de estabelecermos classificação. Tá? Então, a classificação, os conceitos, estas determinações, essa possibilidade de isolar, né, mesmo sem perder essa noção do conjunto, do todo, ou seja, de reduzir a partes menores para realizarmos o estudo daquela parte menor e compreendermos melhor, segundo o Jelinek, é possível. Né? E aí, isso talvez possa parecer contraditório com o que eu estou dizendo, dessas disrupturas da evolução do Estado, mas não é. Na verdade, são os mecanismos, são os meios que nós temos. E a gente faz isso através de método científico. Então, por isso, lá na primeira aula, né, eu falei sobre método científico, sobre o desenvolvimento da ciência, sobre ela como ocorre, né, porque estamos falando de ciência política aqui, não é, gente? Tá bom? Então, muito bem. Vamos continuar avançando. Então, muito bem.
Então a gente está falando, e ele, né, está falando dessa possibilidade de isolarmos, né? Isso aqui também foi feito muito, bastante trabalhado aí por alguns filósofos, por exemplo, René Descartes, né, que é o, a pessoa, o pensador da modernidade, né, que introduziu aí o pensamento moderno, segundo muitos doutrinadores, que nos deu esta possibilidade de dividirmos tudo em pequenas partes para fazermos esse estudo. Então é justamente através deste isolamento que nós vamos excluir a grande parcela do individual, né, e estabelecer uma relação, uma correlação do particular com o geral. E isso vai nos dar uma imagem melhor do objeto que está sendo investigado. Então, com base nesse critério que nós vamos poder buscar o conhecimento sobre os estados particulares. E aí é assim que nós vamos poder descrever as suas singularidades, tá? Tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista histórico-político. Tá? Só uma ressalva importante, porque um estado particular ele não em qualquer sentido, um fenômeno isolado. Tá? Mas, de uma forma mais ou menos consciente, eles incluiriam aí sobre ele as relações atuais e as pretéritas, né, dos demais estados. Ou seja, a evolução das instituições dos estados ela ocorre dessa forma. Né? Então veja, o problema de uma teoria geral do Estado ela está justamente em buscar os elementos típicos neste fenômeno, né, do Estado e nas relações em que se encontram. Então, sobre esses tipos de Estado, estou fazendo essa introdução para. Obviamente, eu não vou escrever tudo isso aqui nos slides, né? Então a gente precisa ir fazendo esse debate para falar desses tipos de Estado. E ele, né, que ele diz que o conceito ele pode se compreender com o sentido de ser a expressão da mais perfeita essência do gênero. Ou seja, sobre como nós podemos entender efetivamente o conceito de Estado moderno. Veja, nós já voltamos um pouco lá para tratar da evolução do Estado moderno, voltamos um pouco no conceito de Estado. Natural que seja assim, é importante que seja assim, e a gente vai repetindo algumas coisas e vamos ganhando, então, ritmo. Né? Então, olha só, a gente pode compreender, então, esse sentido, né, dos tipos de Estado, os tipos de Estado a partir de duas perspectivas. A primeira, aqui, como o produto da livre especulação. E a segunda forma, como análise de aspectos colhidos no plano da realidade. Olha só como é tranquilo isso aqui. Vejam só como algo que parece muito filosófico é bem tranquilo. Então, como produto da livre especulação, ou seja, do pensamento livre, né? Sem materialidade, tá, gente? Sem materialidade, o pensamento livre. Então, como exemplos, nós temos, por exemplo, as utopias. Né? O termo utopia costuma ser utilizado para descrever uma sociedade imaginária, né? Utópica, que possuiria qualidades que são muito desejáveis ou quase perfeitas para os seus cidadãos, né? Do grego ou mais topos, que significa lugar, um lugar que não existe. Isso seria, então, uma utopia, não é? Uma utopia. Então, a gente poderia, por exemplo, buscar aqui um tipo de idealidade. É disso que a gente está falando, quando está falando sobre o Estado como um livre produto, como um produto da livre especulação, ou seja, como esse lugar que não existe, mas que nós gostaríamos. Né? E então, esse tipo ideal, ele poderia conter valores essencialmente teleológicos. Né? Teleológicos. Então, teleologia, né, para a gente
poder alinhar aqui com todos vocês, né? É o estudo filosófico dos fins, tá? Então, quando a gente fala em teologia, teleologia, inclusive no direito se usa muito, né? A gente está falando do estudo filosófico dos fins, quer dizer, do propósito, da finalidade, do objetivo, tá? Ok? Muito bem. Então, uma outra forma que nós teríamos aqui seria, dentro desses tipos ideais, né, desses modos de pensarmos o Estado, nós teríamos ele também como uma possibilidade de síntese de aspectos colhidos no plano da realidade. Então, pelo exame dos Estados que têm ou tiveram existência real. Aí você vai pensar, poxa, professor, é legal que a gente fique nesse segundo aqui. Afinal de contas, essa história de utopia, né, não vai nos levar a nada. Vamos pensar no que já teve, né, vamos olhar para o nosso passado, verificar que tipo de Estado nós já tivemos, né, o tipo de Estado que tem agora, sim. E aí talvez, veja como é importante, talvez olhando para o passado, verificando o presente, verificando o momento atual, nós possamos idealizar então um dado tipo de Estado, né? E essa seria a função da política, inclusive, né? Da filosofia política mais da política de um modo geral, de estabelecer uma organização, né? Um determinado tipo de Estado que fosse aquele que nós vislumbramos, idealizamos, ou seja, de algum modo também uma utopia. Então veja, né, como as coisas se misturam, né? Elas se misturam aqui, elas não se separam, tá? Beleza. Nossa, professor, eu tô achando isso muito teórico. Isso não tá com cara de que vai cair em prova. Cuidado. Vai cair. O que? Não sabemos. Então nós precisamos passar por tudo. E olha, eu posso garantir que o começo é sempre mais difícil e o final vai ficar tranquilo. Você vai olhar e vai falar: agora ficou fácil. Confie em mim. Siga o método. Nós vamos vencer todo o conteúdo e você vai se tornar alguém capaz de gabaritar a ciência política. Tá bom, vamos lá, vamos continuar. Então, pensando aqui outros casos, diferente ali dos casos anteriores, né? Que a gente fala nesse tipo ideal de Estado e nesse Estado concreto que se apresenta aqui no plano da realidade. Então, pensando de uma forma diferente desses casos, a gente tem, por exemplo, os tipos empíricos. E a gente pode chegar a eles do seguinte modo: a gente toma aí um certo número. Como é que a gente trata casos empíricos, né? Como é que a gente faz a empiria? A gente toma um certo número de casos individuais, né? A gente compara eles a partir de um determinado ponto de vista, por isso o pensamento do Yale, né? Que é por isso a citação de Descartes que eu fiz, né? A gente vê ali o que é comum a todos eles, tá? E aí, obtendo esta imagem que a gente identifica como comum, que a gente fala, poxa, para ser Estado tem que ter isso, aquilo, outro, a gente obtém uma imagem ideal, uma imagem típica. Então veja o que diz o Jelinek. O Jelinek ele diz que o tipo empírico significa tão só a unificação de notas entre os fenômenos, unificação que depende do ponto de vista em que se coloca o investigador. A base de toda tipologia é que situações sociais análogas, análogo desenvolvimento histórico e condições exteriores análogas produzem análogas formações políticas, ou seja, tipos de Estado parecidos. Né? Então, não nos parece adequado, neste momento, procurar-se a fixação de tipos de Estado, mas vamos colher os elementos necessários para que mais tarde isso seja feito. Tá? Então, é como ele é o método que ele utiliza para a gente ir compreendendo um pouco aí essa evolução do Estado moderno. Então veja só, então a gente está falando de tipologia, então a gente está falando de uma qualificação tipológica, né, que vai poder ser obtida, conseguida, né, aliás, que para que ela efetivamente possa ser concedida, isso vai interessar especificamente ao estudo da teoria geral do Estado, e é por isso que nós usamos exatamente esse conhecimento aqui. Então, olha só, eu trouxe aqui um pequeno texto do Miguel Reale, né, lá em O Direito como Experiência, que propõe a aplicação da teoria dos modelos ao campo do direito, esclarecendo que a compreensão da experiência jurídica em termos de modelos
é uma estrutura normativa que ordena fatos, segundo valores, numa qualificação tipológica de comportamentos futuros, a que se ligam determinadas consequências. Ou seja, ele basicamente está dizendo a mesma coisa que o Jelinek. Ele está dizendo, então, basicamente aqui, que a base de toda a tipologia é que situações sociais análogas, análogo desenvolvimento histórico, condições exteriores análogas vão produzir analogias, análogas formações políticas, né? Tipos de estados aí muito parecidos, né? Similares, tá certo? Muito bem, muito bem. Então, olha só, vamos seguindo aqui. Então, antes de eu entrar nesse texto, essas ideias que eu estou apresentando aqui, eu quero fixar as características fundamentais do Estado, tá? Nas suas diferentes formas, como uma preparação necessária para a gente entrar especificamente nessa noção de Estado moderno. Então eu quero reforçar essa ideia de sucessão cronológica, ela é importante que vocês tenham em mente, tá? Que vai se dando aí ao longo de períodos da história e que não deve ser entendida como progressiva e linear, não é assim, tá? Como se o conceito de Estado tivesse sido esculpido em pedra, né? Tá? Ou, de outro modo, o que a gente poderia dizer como se essa evolução fosse contínua e fosse uniforme ao longo da história da humanidade. Tá? Tudo isso para dizer isso. Tudo isso para dizer isso. Tá certo? Então, por isso eu quero trazer eu trouxe esse pequeno texto que vai ser bem legal para a gente entender bem aqui. Olha só. O termo evolução não tem sentido escatológico. Como assim o termo evolução não tem sentido escatológico? A escatologia é uma parte da filosofia, né? Também poderia dizer até da teologia, mas da filosofia, que trata dos últimos eventos da história do mundo, né? Como um momento final aí da história, tá? Enfim, não é então, o termo evolução, ele não tem esse sentido. Né? Nós vamos evoluindo, evoluindo até um fim, né? Como um início e um fim. Lembre que eu disse a vocês que há rupturas, que há disformidades ao longo da história. Okay. Os exemplos que temos na história não devem ser tomados como tipos estatais que se realizam em séries lineares e consecutivas, evento após evento. Não é isso. Como aponta Anderson de Menezes, que tem uma obra Teoria Geral do Estado, que eu utilizo aqui também, é uma obra mais antiga, uma obra lá da década de 70, né? É legítima a consideração de recuos e avanços. Recuos e avanços. Pois um tipo estatal contemporâneo pode parecer, por exemplo, semelhante a um outro conhecido lá na antiguidade. Nesse sentido, é possível a especulação de que um dado tipo de Estado futuro poderia ser parecido com algum tipo parecido na Idade Média, por exemplo. De tal fato que os cursos dos tipos estatais têm seus caminhos renovados, com possibilidade de repercutir em outras épocas e locais. Nesse sentido, também numa obra sobre teoria geral do Estado, Maluf, não político, tá? Ilustra que os tempos modernos ressurgiram nos tempos modernos, ressurgiram monarquias de direito divino, enquanto que as teorias racionalistas de Cícero e Aristóteles da antiguidade clássica esboçam concepções modernas de Estado. Então veja como eu não poderia entrar direto nos Estados modernos, porque muitas vezes esses Estados modernos nos remetem a fatores lá da antiguidade. Por quê? Porque nós não estamos falando de eventos lineares e consecutivos. Nós estamos falando de disrupturas, tá certo? E isso é fundamental, então, para o nosso entendimento sobre a evolução do Estado moderno. Olha só, já indo aqui para o fim, né? Com algumas variações aqui, bem pequenas, a maior parte dos autores, tá? Os que são importantes para a nossa prova,
dos autores que tratam sobre este assunto, né, eles adotam uma sequência cronológica, tá? E essa sequência cronológica, ela traz algumas fases. Então a gente pensa no Estado antigo, no Estado grego, no Estado romano, no Estado medieval e no Estado moderno. Estamos falando sobre eles, nós vamos falar sobre o Estado contemporâneo, tá certo? Então, nossa, professor, faltou o contemporâneo aqui, né? Não faltou não, ele tá aqui sem aqui de propósito, mas nós vamos tratar sobre ele no momento oportuno, tá? Contemporâneo, né? Então, tomando aí o Estado, né, como esse fenômeno histórico, né, a gente percebe que o Estado então vai passando por muitas mudanças, mas elas não são definitivas, elas não são permanentes, né? É importante que a gente comece a identificar os tipos de Estado que têm relação histórica com o Estado tal qual nós o conhecemos na atualidade, né? Ou porque nos une, né, em uma continuidade histórica, ou porque o conhecimento de um determinado tipo de Estado ele simplesmente influencia algum Estado atual. Então, guardem que aliás, se a gente pensar lá das formas primitivas, né, só vai nos interessar aquelas que sejam essenciais para a compreensão do Estado moderno. E é isso que eu quero trazer para vocês. Tá? Então, quando estudamos, por exemplo, a teoria de Helena, que como eu trouxe aqui, um autor super importante para a nossa prova, a gente verifica que ele não elabora os tipos históricos de Estado com base em uma varredura da história, da cultura, da política, da humanidade. Tá? A sua metodologia ela está baseada no resgate de relações de analogia, tá? Com as existentes atualmente no Estado moderno. Então, do ponto de vista didático, essa divisão aqui ela possui um efeito interessante. Por quê? Porque vai ajudar a evidenciar as características do Estado em épocas distintas da história da humanidade. Tá? Então, essa era uma introdução necessária para que nos dois próximos blocos, né, nas duas próximas aulas, nós possamos efetivamente tratar sobre os aspectos desta evolução que tem sido abordado nas provas. E, obviamente, eu vou extrapolar um pouco isso, porque a prova pode vir cobrando um pouco mais. Eu não vou responder esta questão agora, mas olha onde nós iremos chegar. Olha onde nós iremos chegar. Foi uma prova um pouco antiga, né, realizada pelo Sebrasp, que dizia a respeito da evolução histórica do Estado, julgue o item subsecutivo. O Estado moderno, entendido como fundamento em sua estrutura administrativa, burocrática, racional e legal, está falando do Estado moderno, do Estado weberiano, não é? Ele sucumbe à visão de Estado soberano presente no Estado absolutista, à medida que separa no plano formal as esferas pública e privada. De antemão eu vou dizer que esse gabarito está errado e na próxima aula nós vamos entrar neste assunto, realizar muitas questões. E eu estou pensando aqui, antes de encerrar, que talvez seja mais produtivo eu vou deixar até que vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp, tá? Se você só vai colocar quem assistiu essa aula. Se vocês preferem que eu vá fazendo as questões na medida que eu for desenrolando o curso, ou se eu de repente abro uma aula extra ao final de cada assunto para resolver uma bateria de questões. Eu particularmente prefiro isso, tá? Prefiro isso. Em princípio eu vou fazer assim, tá? Eu vou fazer assim. Vamos fazer assim. Depois, se a gente perceber que não está muito produtivo, eu mudo, tá? Eu vou, obviamente, ao longo das aulas, resolver questões aqui no meio. Mas pronto, eu vou fazer isso, tá? Eu vou resolver questões no meio, ao longo da aula, mas eu vou sim abrir baterias, aulas extras. O nosso curso vai ficar um pouco mais longo, mas vai ser uma parte muito prática, né? Eu vou abrir aulas extras para a gente poder só ficar realizando questões, né? Muitas vezes a gente não vai ter questões, tá? A gente tem um assunto para estudar, não tem a questão. Deixa eu sair aqui da tela, né? Essa telinha.
não vamos ter a questão, e aí eu vou trazer questões inéditas, tá? Eu tenho muitas elaboradas no, 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 no padrão da banca, tá? Eu tenho alguma experiência com isso, então eu julgo que seja capaz de apresentar para vocês as questões para que a gente possa treinar. Elas têm um fim didático da gente poder aperfeiçoar os nossos estudos, entender como vem a cobrança, tá? De qualquer forma, a gente vai ter aqui centenas de questões que nós vamos realizar ao longo do curso. Serão algumas centenas de questões no curso inteiro, tá? Eu não sei exatamente quantas, a gente vai ter que ir fazendo aí para ver, mas eu imagino que vamos fazer aí umas 400 questões, talvez até um pouco mais ao longo do curso, tá bom? Então, continuemos firmes e fortes aí e até a aula de amanhã.